Eu passei a última semana no Chile, em um hotel 5 estrelas, fazendo snowboard, indo em vinícolas, até andar de cavalo nos Andes eu fui. E toda essa viagem foi paga com o dinheiro do marketing digital, com os low tickets que eu crio. E nesse vídeo eu vou estar mostrando quanto que eu gastei nessa viagem. E cara, é um negócio bizarro e até mesmo satisfatório de poder estar vivenciando, porque eu passei muitos anos da minha vida sem conseguir sair da minha cidade, sem conseguir pagar um rolê, sem conseguir ter dinheiro para comprar presente para minha família, para a família da minha namorada num Natal, por exemplo. E graças ao marketing digital, principalmente low ticket, que eu desenvolvi essa habilidade ao longo do tempo, eu consegui ter uma melhora de vida muito expressiva de 2025 para cá. E essa viagem eu digo que é satisfatória porque eu consegui pagar praticamente ela inteira utilizando dinheiro de low ticket e nada mais. E ver que eu tô conquistando algumas coisas é muito legal e, pô, me dá uma satisfação do caramba. Então, como eu disse, nesse vídeo eu vou falar quanto que eu gastei real por real em cada parte da viagem. E no final eu vou te dar uma média mais ou menos de quantos low tickets eu tive que vender com o ticket médio dos meus produtos para poder pagar essa viagem. E sério, o número vai te surpreender porque é um número totalmente alcançável. Então eu espero que esse vídeo ajude você que está pesquisando sobre uma viagem no Chile que você vai fazer, ou até mesmo você que tem vontade de viajar ou quer ter uma noção mais ou menos de como funciona o marketing digital para poder sobreviver ou às vezes fazer alguma viagem dos sonhos, fazer uma renda extra com o marketing digital. Então vamos lá, essa viagem ela foi muito bem planejada, ela não foi de impulso, não comprei mês passado e já saí viajando, porque eu gosto de todo mês investir o meu dinheiro, reaplicar nos meus low tickets, reaplicar na minha estrutura, tanto num computador novo, numa câmera nova. Então eu não gosto de fazer as coisas assim do dia pra noite, falar, vamos viajar semana que vem. Pra vocês terem noção, eu comecei a organizar essa viagem em setembro de 2025. E sendo sincero, foi muito tranquilo de pagar, apesar de ser um valor considerado alto, foi muito tranquilo de pagar por conta dessa organização que eu tive. E os low tickets, eles não servem só para pagar boleto, para pagar a fatura do cartão. Você tem que tirar uma parte para você também utilizar, ter um estilo de vida legal, óbvio que não vai ser a maior parte do que você recebe, mas pô, você tirar ali um pouquinho do que você ganha para ter uma experiência na sua vida, você que é jovem, quer aproveitar mais, viajar mais, cara, fazer uma renda com low ticket pode ser às vezes algo que pareça ser difícil, mas é muito mais alcançável do que você imagina. E a experiência que eu tive no Chile, vocês vão ver vários takes ao longo desse vídeo. Eu nunca tinha visto a neve, foi literalmente uma realização de sonho. Então eu posso dizer sim que o marketing digital me fez realizar alguns sonhos e um deles foi essa viagem. Então vamos lá para os dados de quanto que eu gastei nessa viagem. Então a gente ficou 7 dias lá, do dia 7 de agosto até o dia 14 de agosto. E óbvio que antes de tudo, a primeira coisa que a gente foi fazer é comprar as passagens. As passagens a gente comprou pela Latam lá em setembro de 2025. Eu já tinha ali uns 20 mil pontos na Livelo, para quem entende desse mundo de milhas vai entender um pouco sobre o que eu vou falar, mas eu também vou passar o valor em real, quanto que custou. Eu tinha um pouco de milhas, mas a maior parte eu acabei comprando essas milhas para poder comprar sim as passagens. Então eu saí da minha cidade, fui para São Paulo e de São Paulo eu fui para Santiago. A passagem de ida e volta, já com mala de despacho, tanto para mim quanto para minha namorada, saiu em R$3.200. Então saiu ali R$1.600 por pessoa, ida e volta com mala de despacho, o que eu acho que não é tão caro. Óbvio que eu fiz um esquema ali para comprar milhas, para poder fazer um pouco mais barato, mas acaba ficando nessa faixa mesmo as passagens por Chile. Já com seguro de viagem, porque pô, você vai fazer uma viagem pro Chile, você vai andar de snow, você pode se machucar, a gente ia em lugares super altos com risco de sofrer alguma lesão e tudo mais. Então a gente pegou um seguro de viagem, a gente gastou ali R$400 tanto para mim quanto ela, então saiu R$200 para cada um. E cara, não dá para viajar pro Chile e esquiar e fazer esses passeios sem ter um seguro, então faça um seguro. Agora com relação ao chip de internet, eu aluguei um chip online pelo próprio celular mesmo, é um eSIM, onde eu só trocava ali a internet que eu utilizava do meu chip mesmo por esse eSIM. Era internet ilimitada, eu peguei para 8 dias, saiu por R$180, o que eu achei bem barato até. Funcionou super tranquilo, pegava na maioria dos lugares, às vezes até lá na montanha. Agora com relação às roupas de neve, como a gente ia esquiar, a gente precisava de algumas camadas de roupa para não passar frio. Então a gente precisava de uma roupa térmica, então a gente precisava da primeira camada, que a gente chama de segunda pele, pra gente não passar frio, então tanto a parte de cima quanto a de baixo. Também comprei uma fleece, que é como se fosse a nossa segunda camada, é uma blusinha de lã, e também por cima, para poder não se molhar na neve, a gente teve que comprar uma jaqueta e uma calça impermeável. E óbvio que nesse meio eu tive que comprar também touca, tive que comprar luva. Algumas coisas eu emprestei de alguns amigos, então uma bota para poder andar na neve eu emprestei de um amigo. A luva impermeável para fazer o snowboard eu emprestei do meu sogro. E a minha namorada já tinha todas essas roupas porque ela já foi esquiar algumas vezes. Então o meu gasto assim com roupa, que era essencial, eu gastei em torno de R$1.540. E óbvio que eu não comprei só essas roupas porque eu não queria ficar repetindo
vestindo a mesma roupa todo dia. Então eu gastei ali mais ou menos uns R$850 em roupas extras, mais para fazer um look diferente ali em cada passeio. Mas isso é considerado luxo, você pode repetir, você pode gastar menos. E não necessariamente você precisa comprar essas roupas para fazer snowboard e tudo mais. Ao longo do caminho, as agências elas param em pontos para você poder alugar roupa. Sai ali em torno de uns R$350 por dia por pessoa. Agora vamos para hospedagem. A gente ficou num hotel 5 estrelas. Todos os dias a gente tinha café da manhã. A gente acabou ficando no melhor bairro ali de Santiago, que é o Providência, onde cara, é muito tranquilo, é um bairro muito de boa. Você pode andar à noite, tem vários restaurantes em volta, muito brasileiro. E o total pro casal saiu R$4.500. Isso aí foi uma coisa que eu parcelei lá de novembro, mais ou menos, até o dia da viagem. Então já não tenho que pagar mais nada depois da viagem, agora já tá tudo quitado. Isso é uma coisa importante para vocês fazerem, se organizar para pagar tudo até o dia da viagem acabar, porque depois você não vai querer ficar pagando várias parcelas depois dessa viagem. O hotel deu mais ou menos, então, por noite, R$642 pros dois. Então foi um quarto pros dois, R$642 por noite. Não sei se parece caro, mas eu achei até barato pela localização e também por conta da qualidade do hotel. Era um hotel novo, muito bem estruturado, café da manhã muito gostoso. Os quartos eram muito bons, com as vistas muito bonitas. Se for pegar um hotel em São Paulo ali, você vai gastar mais ou menos R$300, R$400 por noite. Então eu achei bem barato até. Agora com relação a transporte. O primeiro transporte que a gente utilizou foi o transfer quando a gente chegou lá em Santiago. O transfer a gente já comprou a ida e a volta do aeroporto pro hotel. A ida e a volta juntas a gente gastou R$450. Eles tirarem a gente do aeroporto, levarem pro hotel e buscarem depois no último dia no hotel e deixar a gente de novo no aeroporto. Tem como ficar um pouco mais barato se você quiser compartilhar esse transfer com outras pessoas que você acaba não conhecendo. A gente quis pegar um exclusivo só para nós dois, então acabou ficando um pouquinho mais caro. De metrô, a gente usou praticamente todo o santo dia, era bem barato. Então pros dois, a gente gastou R$110, que dá R$55 para cada um. E a gente usou bastante mesmo, tá? E a gente utilizou o Uber 3 vezes para ir para um restaurante, para voltar, ou às vezes estava à noite, a gente não queria ficar andando até o metrô, ou tava cansado, a gente usava o Uber. E de Uber a gente acabou gastando R$90 para usar 3 vezes. Agora o que provavelmente a maioria das pessoas querem saber, os passeios. A gente praticamente pegou um passeio por dia. O primeiro passeio que a gente pegou foi o da cavalgada nos Andes, onde a gente subia até uma parte da montanha, que já tem o transfer incluso. De lá a gente tinha um guia que ia ensinando a gente como utilizar os nossos cavalos, e a gente ia subir na montanha com paisagens fenomenais e lindas, subindo tudo de cavalo, vendo neve. Depois a gente descia tudo e tinha um churrasco com vinho à vontade para você tomar. Depois eles deixavam a gente no hotel, então tanto a ida quanto a volta já estavam inclusa do hotel para montanha. Isso tudo saiu por R$2.100. Nosso segundo passeio foi na vinícola Eu Principal. A gente quis escolher o Eu Principal Sunset, que na verdade é um passeio na vinícola no pôr do sol. Já estava incluso nosso transporte, eles buscavam no hotel e deixavam depois também. A comida que a gente ia comer depois, a gente tinha mais ou menos umas 3 ou 4 taças de vinho que a gente poderia experimentar, mas você poderia ir tomando esses vinhos ao longo do passeio. E também tinha lá uma bandeja com queijo, com várias outras coisas pra gente comer no final do passeio. Esse passeio pros dois saiu R$980,65. Nosso terceiro passeio que a gente pagou foi o de snowboarding. A gente foi 2 dias fazer esse passeio. E óbvio que antes a gente teve que pagar o transporte. E óbvio que para esse passeio eles acabaram cobrando para levar a gente lá em cima da montanha e depois deixar no hotel. E só para fazer esse translado para mim e para ela para esses 2 dias saiu R$1.541,94. Isso sem contar o ingresso de entrada no parque e também as ferramentas para a gente poder andar de snowboard lá. A gente foi num parque para esquiar que se chama Eu Colorado. E a gente ficou analisando ali antes da viagem e a gente encontrou uma época que fica mais barato comprar os ingressos, que era como se fosse a Black Friday do Chile, que acontece aí mais no começo do ano. E aí a gente comprou e pro ingresso para nós dois, pros 2 dias, a gente gastou R$884. E depois, óbvio que a gente teve que alugar os equipamentos também. Então a gente teve que alugar a prancha de snowboard, a bota para encaixar no snowboard e também o capacete. Esses 3 itens para os 2 dias, para nós dois, saiu por R$1.369,15. Então se você vai viajar lá para o Chile, provavelmente no ano que vem, fica meio esperto ali no começo do ano que tem essa Cyber Week que eles chamam lá no Chile, que é como se fosse uma Black Friday, e os ingressos ficam muito mais baratos. O quarto passeio basicamente foi um city tour, onde a maioria dos passeios eram gratuitos, porque a gente ia ao redor da cidade para poder ver
os monumentos, para poder ver as igrejas, para poder ver as praças. Óbvio, teve gasto de comida ao longo do dia e também de metrô, mas a única coisa assim de passeio que a gente teve que gastar para subir um teleférico lá no Cerro São Cristóvão, a gente gastou R$ 180. Mas cara, a vista é maravilhosa, vale muito a pena subir. E a gente também pegou uma cabine exclusiva só para nós dois, para não ter que ficar compartilhando com outras pessoas. Então, se você fosse pegar compartilhado, provavelmente ia ficar ali uns R$ 90, ia ser bem mais barato. O quinto passeio, ele foi cancelado por conta de ter muita neve ali na estrada e tudo mais, eles cancelaram. Era um passeio de Portillo e Laguna de Win, mas custou para nós dois R$ 554. Bom, isso aí faz parte, fica para uma próxima. A gente não consegue prever muito antes, né, com relação ao clima, então a gente está sujeito a ter passeios cancelados, infelizmente. Agora o próximo tópico é alimentação. A gente comeu em restaurantes basicamente umas 3, 4 vezes. O resto, a maioria a gente ia pedindo comida no hotel, porque às vezes a gente chegava cansado do passeio, a gente não queria sair, então a gente pedia comida. O café da manhã já estava tudo incluso no hotel, então a gente não precisava gastar. E às vezes a gente parava em alguns lugares para poder comer, né, um completo que eles chamam lá, um hot dog deles, ou parava em alguma barraquinha para tomar sorvete. Então de comida no geral ali, a gente gastou R$ 1.800 pros dois, o que dá mais ou menos R$ 257 por dia para as duas pessoas, isso contando almoço e janta. E vocês vão perceber quando vocês forem pro Chile que a comida é um pouco cara assim comparado com as outras coisas. A gente viu que, pô, a gente ia pedir um hambúrguer assim no iFood deles, né, que no caso era ou Uber Eats ou tinha um outro aplicativo lá, para pedir 2 hambúrguer, uma batata e 2 refrigerantes ali, a gente gastava fácil uns R$ 180. Então assim, é considerado um pouco caro, mas a gente já tinha deixado um dinheiro para alimentação um pouco maior justamente pensando nisso. Mas as outras coisas como metrô, ou às vezes comprar alguns itens em lojas e tudo mais, às vezes fica mais barato, então tá tudo bem. Agora uma outra coisa que é as compras extras, né, que a gente não considera ali dentro do gasto principal. Pô, pegar ali e comprar roupa no shopping, comprar chocolate, comprar às vezes uma lembrancinha para alguém, comprar tênis. A gente deixou ali mais ou menos uns R$ 3.000 para isso. Eu gastei em torno de uns R$ 1.300, R$ 1.400. A minha namorada gastou em torno de uns R$ 1.000 com compras extras. E também teve um dia lá que a gente trocou um dinheiro para poder comprar algumas lembrancinhas nas feirinhas, que a gente não sabia se precisava de dinheiro físico. Então a gente trocou R$ 350 lá. Então o total ali de compras extras, né, e presentes e tudo mais, a gente gastou R$ 2.750. Então vamos somar tudo. Eu vou até ler aqui para saber exatamente quanto que a gente gastou. Então o resumo completo da viagem, então a gente gastou R$ 22.925,74. Cara, quase R$ 23.000, óbvio que é um dinheiro expressivo, óbvio que parece muito, só que eu vou te dar uma outra visão com relação a isso. Eu vendo low tickets, que tem low tickets, por exemplo, de R$ 130, low tickets de R$ 97, low tickets de R$ 30, de R$ 34. Vamos dizer ali que meu preço médio dos meus low tickets gira em torno de R$ 80. Eu tive 11 meses para me organizar para essa viagem. Se for considerar um ticket médio de R$ 80, eu tinha que fazer 287 vendas para poder pagar essa viagem inteira. 287 vendas em 11 meses, praticamente eu tinha que fazer 26 vendas por mês, o que dá menos de uma venda por dia. Então assim, óbvio, parece um valor grande, parece um valor expressivo, só que esse dinheiro, ele é muito fácil de ser conseguido. Pô, você fazer uma vendinha por dia não é um negócio absurdo. É uma venda por dia ao longo de 11 meses, ali praticamente um ano, para você ter uma experiência completa em hotel 5 estrelas, passeio de snowboard, passeio de cavalo nos Andes, ver as paisagens mais lindas possíveis. Se você conseguir fazer 10 vendas por dia num ticket médio de R$ 80, cara, você praticamente já pagou a sua viagem inteira em um único mês. Óbvio, eu já tinha todo o dinheiro para poder comprar tudo à vista. Eu fui me organizando e fui separando cada dinheiro ao longo dos meses para poder investir na viagem, para poder investir meu dinheiro, para poder continuar rodando meus low tickets e pagando os anúncios. Então assim, essa viagem, se for dividir ao longo desses 11 meses, eu nem senti no cartão de crédito, porque boa parte das coisas eu fui pagando à vista e o que eu parcelei ficava uma parcela bem pequena por conta desse tempo de 11 meses ali organizando a viagem. Cara, se você tá assistindo esse vídeo e tá pensando assim, cara, eu nunca vou conseguir fazer uma viagem assim, eu posso te falar com total certeza que há 2 anos atrás eu nem cogitava algo assim. Eu tava no meio da minha faculdade, tava devendo mais de R$ 5.000 de cartão de crédito, não tinha um dinheiro guardado para conseguir pagar minhas faturas, tinha que ficar fazendo alguns bicos, e agora eu tô colhendo os frutos de
tá ali praticamente 2 anos trabalhando todo santo dia com o mercado digital, com o marketing digital mais específico em low ticket. Então, cara, assim, é um negócio bem possível. Só que, óbvio, parece um negócio impossível para você que tá assistindo, que às vezes nunca fez uma primeira venda. Só que vai por mim, não é o bicho de 7 cabeças que todo mundo fala. Óbvio que vai exigir mais de você, se esforçar, tá ali estudando e se atualizando ao longo do tempo, tá treinando. Porque muitas vezes a galera faz um vídeo meia boca ali, tenta copiar algum vídeo do YouTube para lançar o primeiro produto e tudo mais, e deixa de fazer algumas etapas importantes e daí não faz a primeira venda e a pessoa fala, ah, isso aqui não é para mim, ah, isso aqui já era, isso aqui é balela, todo mundo que tá falando lá é tudo mentira. Sendo que, na verdade, você só precisa, às vezes, de um acompanhamento melhor ou, às vezes, de um curso muito bem estruturado para poder aprender a criar os seus low tickets e desenvolver eles da melhor maneira possível. E aqui vai algumas dicas agora para você que quer fazer uma viagem assim. Primeira coisa, compre suas passagens com antecedência. Se você conseguir ou tiver o conhecimento em milhas, melhor ainda. Segunda coisa, fica de olho na Cyber Week para poder comprar as passagens se você quiser fazer um passeio de snowboard, por exemplo. Terceira coisa, eu utilizei a Wise praticamente para todos os lugares lá em Santiago. Eu não usei nenhum outro cartão. Minha viagem inteira foi utilizando o Wise. A única coisa que eu utilizei um outro cartão foi poder acessar uma sala VIP lá em Santiago, no aeroporto, porque eu tenho um cartão da Visa Black. E a quarta dica, que é a mais importante, é, cara, Começa a aprender a desenvolver essa habilidade de vender na internet. Junta dinheiro, define uma meta. A minha meta é essa viagem. E óbvio que eu não vou sair viajando e torrando meu dinheiro todo ano. Ano que vem eu nem pretendo viajar. Agora a minha meta é juntar dinheiro para minha próxima viagem que eu já tô organizando para ser lá em 2028. E também juntar dinheiro porque eu quero casar, quero ter minha família, quero comprar um apartamento, quero ter a minha vida. Então tudo é questão de equilíbrio. A gente trabalha bastante, a gente aprende bastante, a gente aproveita, junta dinheiro para fazer viagens e ter experiências diferentes. E tudo muito bem planejado você consegue fazer com tranquilidade. E se você quiser aprender a criar low ticket e fazer suas primeiras vendas, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o sistema AF, que é o sistema que eu utilizo, que é basicamente um sistema para você poder criar o low tickets de maneira rápida e eficazes, onde a gente já tem diversos alunos lá dentro assistindo as aulas, utilizando os prompts, utilizando as ferramentas. É um sistema bem completo para todas as etapas de low ticket, um tutorial para você poder destravar essas primeiras vendas. E se você gostou desse vídeo, deixa um like se eu te ajudei de alguma forma. Comenta aqui embaixo algum lugar que você viajaria se você pudesse ir agora. E se inscreve aqui no canal porque a gente tem bastante conteúdo voltado para marketing digital e enfim, um pouco sobre mentalidade também. Tento ser o mais transparente possível em todos os vídeos. E é isso. Vejo vocês num próximo vídeo.